Olá, olá, olá. Muito boa noite para você, espírito imortal. É uma alegria imensa poder estarmos mais uma vez aqui reunidos nessa semana Kardec 217 anos. Seja você muito bem-vindo. Seja também você muito bem-vinda. Olha, é uma alegria imensa poder contar com vocês aqui, é uma alegria imensa para reunir essa galera aí, essa turma nota 1000 para os nossos estudos e reflexões dessa semana, né? Em homenagem ao nosso mestre, né? Nosso ilustre Allan Kardec, né? O professor Rivaio. Pessoal, me dá um retorno do meu áudio aí, quem tiver aí já nos acompanhando. Enquanto isso, a gente vai compartilhar alguma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Isso. E olha lá, pessoal, olha lá. Nossa querida Luísa já deu um ok, som e áudio ok também. Vamos ver lá quem está com a gente, nosso querido, olha lá, Ronaldo, boa noite, Ronaldo, obrigado. A Alicinha também já está conosco. Quem mais aqui? A nossa querida Socorro de Salles, também nosso Henri Neto, obrigado pela presença, tá? Maria Clara, grande Maria Clara Azevedo, obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. A nossa querida Andréia também, Andréia Silva, muito obrigado pela sua presença. Olha aí, Socorro de Salles, diretamente de Fortaleza. É isso aí. Nosso querido Nelson lá, o nosso querido Nelson sempre dando aquele apoio, né, nos bastidores aí, ele carrega piano para nós aí. Grande Nelson lá. O capitão também já está aí, ó, respeita, agora o chefe chegou. Aí, agora o capitão está aí já. Olha lá, nossa querida Valéria Gil, obrigado pela presença, querido. Não vamos esquecer de dar o nosso curtizinho aí, né? Sérgio também está com a gente, olha lá, olha que legal, Sérgio, muito obrigado. Vamos ver quem mais aí. Olha, eu estava até preocupado já aqui, mas agora estou mais tranquilo, viu? A tripulação é de primeira, com certeza, com certeza. Olha lá, o nosso homem em comunicação, Manuel Fernandes Neto, o nosso querido Neto. Obrigado pela presença aí, tá lá. O pessoal chegando, lá. Boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Tá lá, Mari também está aí já. A Maria Rosário, grande, saudações a todos, saudações para você também, querido. E olha, hoje temos um timaço aqui com a gente. Eu estava até temeroso aqui, que tinha uma pessoinha caindo, levantando, caindo, levantando. Ainda bem que ela é daquelas nossas. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que eu gosto. É a nossa querida Kátia Pérez, já com a gente aqui. Ó. A Claudinha também está aí com a gente lá. Não, calma. Calma. Fica tranquilo, você está comigo, Claudinha. Boa noite para você também, tá? Fica tranquilo. Deixa eu ver quem mais aqui está chegando. Deixa eu só ver como é que tá para compartilhar aqui mais. E é isso aí. Então vamos lá, pessoal, sem mais, sem menos. Hoje nós temos uma live especialíssima, né? Olha, uma live interessante. Aliás, é um tema que nós vimos discutindo há tempo. Kardec, o repórter do além, né? Muito interessante esse tema. Talvez para muitos nem tanto, né? Muitos veem com uma certa, né, sei lá, alguns comentários aí, o pessoal acha que nós estamos diminuindo um pouco o Kardec, mas não é bem por aí, porque eles não conhecem, né, o contexto que nós apresentamos esse tópico, né, esse tema e o que está por vir aí pelos nossos debates da noite. Então, gostaria de, primeiramente, né, claro,
agradecer a todos pela presença, essa parceria entre ECK, a Lei de Causa do Espiritismo Kardec, com o apoio da USE, Intermunicipal e Regional de São José do Rio Preto. Olha, e para, né, a gente startar esse debate aí sobre Kardec, o repórter do além, né? O que isso, né? O que será que queremos dizer com isso, né? Em que sentido? Né? Qual que é a amplitude disso, né? Kardec foi um pesquisador somente, ou foi também um repórter, né? Tem um pouco de cada, como que isso foi se construindo, isso a gente vai ver, e para a gente, né, startar esse nosso debate, né, dois grandes amigos, dois grandes estudiosos aí estarão conosco, e eu já vou chamá-lo já, olha, claro, primeiro as damas, sempre, né, olha, eu tenho um imenso prazer em apresentá-la, essa querida Kátia Pelle. Ela é expositora, radialista, apresentadora do programa Pronto Atendimento da TV Mundo Maior, Rede Boa Nova, locutora espírita. Simples assim. Então, eu quero uma boa noite especial para essa menina muito especial. Kátia Pelle. Olá! Como vão vocês? Tudo bom, Ale? Sempre muito bom estar com você, sempre muito bom mesmo, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar esse desafio, né, com a gente da noite. E olha, nada mais, nada menos, olha quem vai estar conosco, hein? Para aqueles que ainda não o conhecem, um grande amigo, um grande estudioso, pesquisador, Guilherme Velho, escritor, é natural do Recife, tem se notabilizado como pesquisador de fenômenos, um excelente pesquisador, um farejador nato, esse menino. Então, uma boa noite especial, esse menino muito especial, o mais viajado que tem, Guilherme Velho. Eu adorei esse menino, eu achei maravilhoso, me senti mais jovem. Esse é o menino que mais fica nos aeroportos do mundo, é ele, esse menino aí. Muito boa noite, Guilherme. A gente passou ano trabalhando, tira 30 dias de férias, tem que aproveitar, né? É uma alegria estar com vocês aí, o Ale, a Cátia, o Marcelo, todos vocês aí, o Nelson. Eu fico muito, muito feliz de ter sido lembrado e poder, de forma humilde, contribuir com a SCK e com a divulgação, a difusão da doutrina espírita. Olha, antes de começar, eu quero dar um retorno lá. O nosso querido Edson Bolzan está com a gente, olha lá. A Mari também lá do Rio de Janeiro, o nosso Robson Barbosa também, a Cris também está com a gente, Márcia Regina, obrigado pela sua presença de sempre, tá? A nossa querida Marilene Amati também está conosco, Sandra Fiore, lá de Araraquara, e a nossa Lua, lá, de Distrito Federal. Obrigadão pela presença aí, viu? Gratidão mesmo. Como diz ela, ó, duas cerejas do topo do bolo. Essa é a nossa Maria Rosário. Grande, grande, grande. Vamos lá? Pessoas, vamos preparados? Firmes e fortes? Vamos lá, então, hein? Vamos lá. E nem geleia na mão de um bêbado? Que nem prego na areia grossa. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar então com o nosso querido Guilherme. Guilherme, querido, nosso título, né, da live, você já recebeu de antemão, né? Kardec, o repórter do além, né? O que será que queremos dizer com isso, Guilherme? Repórter, sim, mas em que sentido? E quais as amplitudes desse conceito papel, meu querido? Olha, primeiramente, falar de Kardec hoje se torna até fácil. Quando a gente volta no século XIX, meados do século XIX, e a gente começa a observar que esse repórter, como você bem colocou, foi quem descortinou o além e trouxe para a gente de forma codificada. Ele foi muito mais do que um codificador. Repare que naquela época não existia luz elétrica, não existia caneta Bic, era tudo ali na peninha, no tinteiro ali, não tinha nada, não tinha gravador para gravar as comunicações, era tudo na psicografia. Então,
a gente falar hoje é muito fácil, mas naquela época você imaginar ele sem nenhuma estrutura, sem computador, sem nada, conseguir construir essa doutrina, porque eu acho que ele foi muito maior do que um codificador. Ele foi muito mais do que... Ele foi um repórter, ele foi um investigador, ele foi um cientista, ele foi tudo isso. E hoje, se a gente parar para observar, o movimento espírita, ele não tem a noção, melhor, a grande parte do movimento espírita não tem a noção da grandeza de Kardec. Porque a doutrina, ela se tornou grande, ela só é grande porque teve seu compilador por trás disso. Que quem codificou tudo, né? Então, ele foi realmente grande, muito, muito maior do que a gente imagina. E eu digo a vocês, o pensamento espírita hoje ainda não consegue entender Kardec, em sua grande maioria. Como o próprio Herculano Pires coloca muito bem, o espiritismo é o grande desconhecido dos espíritas mesmo. Nós somos... O espiritismo é o grande desconhecido de nós espíritas. Eu cito sempre um episódio, eu não gosto de citar nomes nas minhas abordagens, mas uma liderança mundial do movimento espírita, tá? Uma liderança, eu digo no meio dos dirigentes. Recentemente, há 3 ou 4 anos atrás, nos Estados Unidos, deu uma declaração que eu fiquei chocado. Ela disse o seguinte, que ficou muito feliz porque a American Magazine, uma revista dos Estados Unidos, fez uma matéria. Nessa matéria, eles identificaram os 50 movimentos de fé, os 50 maiores movimentos de fé dos Estados Unidos. E que ela tinha ficado muito feliz, porque o espiritismo foi incluído como um dos 50 maiores movimentos de fé. Eu digo, meu Deus do céu, como é que a maior liderança, na época ela ocupava um cargo maior, a maior liderança do espiritismo no mundo, afirma que o espiritismo é um movimento de fé. Quer dizer, Kardec, do outro lado, deve ter ficado desesperado, porque Kardec não quis fundar um partido de crença, nem um movimento de fé. Muito pelo contrário, ele veio discutir, né? Ele veio acabar com essa coisa toda aí de dogmas de fé e trazer e mostrar que o que liberta o ser humano é o conhecimento, e não a crença. Pois o espírita não é um homem de fé. O espírita é um homem de convicção. Quem tem fé acredita, quem tem convicção sabe. A fé se baseia na crença, a convicção na certeza. Eu não tenho fé que eu sou imortal. Eu tenho certeza. Então, como é que a pessoa coloca uma liderança, a liderança maior do espiritismo no mundo, coloca isso dessa forma? Então, a gente vê, se a liderança maior pensa dessa forma, você imagina o restante que não estuda, a grande maioria que não lê. Então, o espiritismo realmente se tornou um movimento de fé para muita gente, ou talvez para a grande maioria. Se tornou um movimento de uma crença. Os chamados neocristãos, se é que a gente pode chamar dessa forma. Então, a gente vê que o movimento espírita hoje ele está muito diferente do pensamento original do codificador, do nosso investigador, do nosso cientista. Ele não quis fundar um partido de crença, nenhuma religião. Nem ele, nem os espíritos que vieram trazer a doutrina através dele. Tanto que quando o espiritismo chega no Brasil, eu sempre cito isso nas minhas falas, já citei aqui outras vezes, Luiz Olímpio Teles de Menezes, intelectual baiano, fundador do primeiro centro espírita na Bahia e fundador do primeiro jornal, o Eco da Além-Túmulo, ele foi contemporâneo de Kardec. E ele envia para Kardec na França o primeiro jornal, o primeiro capítulo, o primeiro exemplar do jornal Eco da Além-Túmulo, e envia lá para Kardec. E na revista espírita, Kardec anuncia a chegada do espiritismo no Brasil. Se dizia muito feliz, muito alegre, que o espiritismo atravessou o Atlântico, mas no final ele faz algumas observações. Ele sentiu naquele jornal ali um caldo, um conteúdo muito grande de religião. Kardec criticou o movimento espírita lá atrás, o movimento brasileiro, ele fez essa observação lá atrás. E muita gente hoje não entende o espiritismo. Então, Kardec, ele foi um repórter, sim, porque foi ele quem descortinou, foi ele quem trouxe as informações e apresentou ao mundo. Não, perfeito. Querida Kátia,
seu microfone. Ainda não estou nesse nível para só captar o pensamento, então eu preciso da voz. Ai, até quanto, Deus, eu vou ter que viver entre os terráqueos? Bom, eu gostei muito dessa introdução que o Guilherme fez, colocando ali no solo a condição atual do nosso movimento espírita, até para a gente poder entender. Ele nada mais fez do que o papel de um repórter, reportando a realidade ainda hoje da nossa condição de espíritas meio tigela, né? A gente ainda está lutando muito com a igreja espírita que foi formada aqui no Brasil. Mas, vamos lá. Kardec era um jornalista? Ele tinha formação acadêmica de jornalismo? Que a gente saiba, até hoje, não tivemos notícia de que ele, de fato, fosse um jornalista formado na academia ou tivesse feito algum tipo de curso pós-graduação, enfim. Kardec não o fez, mas Kardec era um pesquisador. Kardec, além de pedagogo, era um estudioso nato. Tinha nele aquela veia de pesquisador, aquela veia de auscultador, coisa que é necessário para todo bom repórter, né? Como coube a ele ser o codificador, coube a ele, talvez, porque a gente não tem como precisar isso, desenvolver essa capacidade, além da filosófica que ele tinha, de colocar em papel de maneira informativa e formativa tudo que lhe vinha à mão. Foi aí, depois de ter descoberto, entre parênteses, os espíritos, descoberto, entre parênteses, a gama de fenômenos que eles faziam ocorrer em todos os locais, como a gente já está careca e cabeludo de saber, ele teve a grande responsabilidade de unir todas essas informações, separar por assuntos, desenvolver outros tantos por conta própria para poder, então, inferir os espíritos que estavam munidos de auxiliá-lo para construir, então, codificar, então, a doutrina dos espíritos. Que trabalho pequeno! E como bem disse o Guilherme, não tínhamos caneta Bic, né? Como bem disse o Guilherme, não tínhamos sequer energia elétrica. Então, era tudo na pena, era tudo no papel caro, a beça, porque papel era um artigo caro, e ele não cobrava por absolutamente nada disso, doava o seu tempo praticamente que integral nessas pesquisas, e não bastava somente ir a campo, coisa que um repórter faz. Ele ia a campo, ele captava tudo que podia, participava de reuniões mediúnicas, ele criou um grupo para fazer essas reuniões mediúnicas, onde ele escrevia, anotava, rabiscava, e depois chegava em casa e copiava tudo para um segundo, vamos dizer assim, documento, que é o que foi descoberto há pouco tempo, né? As cartas de Kardec, os manuscritos de Kardec. Por quê? Porque tudo que ele capturava ou que ele recebia, ele transcrevia. Fazia uma xerox na unha, ok, pessoal? Na pena. Fazia, passava limpo, e depois reescrevia novamente, costurava os textos, como a gente costuma falar, e guardava essas preciosidades, e depois ia e construía a sua revista
como é que eles chamam a revista espírita? Quem lembra aí do nome? De quem? Das revistas espíritas. Como que é o título dela? Revista Espírita. De jornal psicológico, isso, né? De estudos psicológicos e espiritualistas. Então, a pergunta já está com a sua resposta pronta nas revistas espíritas como um todo. Kardec foi um repórter? Não foi um repórter só do além, não. Kardec foi um repórter da ciência da época, da capacidade de espalhar para o mundo as notícias do que ocorriam lá na Sociedade Espírita de Paris e também as notícias que vinham através das reuniões mediúnicas. Pronto, acabou a nossa live. Next! Não, mas olha, vocês falaram duas definições aí, tanto a fala do Guilherme e a sua somaram, e aí me deu um clique aqui. Vocês muito bem, né, distinguiram a questão do Kardec, né, como esse repórter do além, né, e também frisaram sobre essa questão do Kardec pesquisador. Então, eu quero perguntar para o Guilherme, primeiramente, novamente, né, como distinguir Kardec, Guilherme, o repórter dos espíritos, de Kardec, o pesquisador dos fenômenos espíritos? Isto é, né? Que exemplos nós podemos dar de Kardec atuando como repórter e de que exemplos, né, se pode dar de Kardec atuando como pesquisador, investigador dos fenômenos psíquicos? Você que é um especialista nessa área aí, meu querido. Olha, eu acho que essa abordagem é quase que a mesma coisa, porque se você parar para observar algumas situações lá na codificação, na psicografia, por exemplo, que a construção da codificação foi toda através da psicografia. Kardec rejeitou mais de 3.000 psicografias. Ele não considerou autênticas, ele existiu uma metodologia de pesquisa ali. Ele viu que aquelas informações não batiam com o crivo da ciência da época, informações diferentes, através de médios diferentes. Então, ele rejeitou mais de 3.000 psicografias. Então, por aí você já tira, né, essa visão dele do pesquisador, do cientista e do próprio repórter, porque ao mesmo tempo que ele estava investigando, ele estava trazendo as informações. Ele estava publicando isso aí. Então, foi um trabalho feito de forma paralela, de conjunto, né? Ao mesmo tempo que ele era um pesquisador, ele era um jornalista, um repórter. Agora, outra observação que a gente fala de uma coisa e abre uma outra segunda porta. Se você observar hoje, eu gosto de fazer esse paralelo e essa comparação, acho muito importante isso, para mostrar o quão distante nós estamos do pensamento original do codificador. Hoje, o que é colocado de psicografia, tudo é aceito. Já notaram isso? O que chega de psicografia é aceito, sem questionar nada. Muito diferente do codificador, do investigador lá atrás. Outra coisa, a questão mesmo das fraudes, Kardec foi intolerante quanto às fraudes. Ele não aceitou, ele não tolerou. Escreveu quase 2 capítulos do Livro dos Médiuns, orientando os espíritas a combaterem a fraude, os espíritas e os espiritualistas a combaterem a fraude, a mistificação, o embuste. E hoje o que a gente vê? A gente vê principalmente a ala, pelo menos uma parte da ala mais religiosa do movimento espírita, sendo indiferente às fraudes. A gente viu aí os episódios recentes. A gente viu. Então, você vê que o pensamento hoje, do movimento espírita, é muito diferente do pensamento original do Kardec. Eu faço uma pergunta, até para vocês também. Vou fazer uma pergunta também. Por que a grande maioria dos espíritas hoje não absorveram, não entenderam ainda o pensamento original do codificador? É uma pergunta que eu faço aí para vocês também. Olha, tem várias vertentes. Temos várias vertentes para responder esse seu questionamento. Um deles é ainda esse apego, né, ao fator religioso que
nós trazemos, né, nesse atavismo aí de séculos aí que a gente vem encalvando. Eu acho que isso é um dos fatores, ao meu ver, de grande importância, que dá uma travada, às vezes, nesse pensamento de Kardec. Kátia? Esse é um dos, né? Um dos. São vários, né? São vários, porque a gente está falando de Brasil. Mas vamos dar um exemplo. Eu cheguei a realizar várias palestras fora do Brasil, em locais que não são espíritas, por exemplo, igrejas espiritualistas. Eu estive na Carolina do Norte em 2015, e eu lembro desse episódio, eu nunca esqueci. Eu passei 1h30 numa igreja espiritualista falando sobre Allan Kardec. 1h30. Eles nunca ouviram falar em Allan Kardec. Acreditam nas mesmas coisas que a gente, acreditam nas obsessões, acreditam nas comunicações, nas curas, e nunca ouviram falar de Kardec? Qual a razão? Qual o motivo? Falei nos Estados Unidos, e aí eu falei 1h30. Quando eu terminei, aí veio um cidadão e disse: muito interessante esse autor brasileiro, ele não tem nada publicado em português, não? Eu disse: não, ele não é brasileiro, não. Ele é francês, mas nunca ouvi falar. Minha esposa é francesa, inclusive estou indo para a França agora mês que vem. Aonde que mora esse Kardec lá na França? Eu quero visitá-lo. Ele morreu no século XIX. Quer dizer, nunca ouviram falar. Qual a razão para isso? A gente falou do Brasil, mas até lá fora. Eu tive em 2019, na Arthur Findlay College, até falei isso no evento do SK, que é uma faculdade para a formação de médiuns na Inglaterra. E lá eu conversei com vários alunos, com várias pessoas. Ninguém ouviu falar em Kardec. Ninguém ouviu falar em Kardec lá. Não, falei com umas 3 pessoas, eles não sabiam quem era Kardec. Aí eu disse que eu era brasileiro, que no Brasil nós tínhamos muitos médiuns. Ele disse: ah, sim, é verdade, vocês têm lá um médium muito famoso, né, o João de Deus. Então, assim, é complicado. Eu não sei onde, o porquê, que não é uma coisa que fica restrita ao Brasil. A gente aqui sabe que o igrejismo foi uma das grandes causas, talvez a maior causa, desse distanciamento do pensamento original do codificador. Mas e fora do Brasil? Por que a gente não vê? Porque igrejas espiritualistas não sabem quem foi Allan Kardec. Isso é algo muito sério para a gente pensar. Um grande contribuidor para isso acontecer foi a Segunda Guerra Mundial, como bem descreve a maioria das pessoas que buscam entender esse fenômeno, né, Vé? É uma questão ainda muito delicada, pouco explorada, de fato, por quem pesquisa. Poucos são os pesquisadores a respeito do assunto. Nós sabemos que o próprio Espiritismo sofreu um grande golpe um pouco antes do Kardec desencarnar. De dentro da própria sociedade já existia um movimento de algumas pessoas para distorcer o caminho do espiritismo. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e muito menos passar pano para esse tipo de situação. Acontecia, e sabe por que aconteceu? Porque estamos lidando com ser humano imperfeito, vaidoso, cheio das vontades, do querer o poder, do querer a presença de primeira chamada nos locais onde vão. Infelizmente, é essa a condição. O que é que mudou da época de Kardec para cá? Absolutamente, muito pelo contrário. Além de não ter mudado, a gente conseguiu, foi um retrocesso, um aparente retrocesso, no que significa o bem caminhar da codificação. Então, meio que estacionou essa caminhada, essa jornada da espiritualidade como um todo. Então, eu acho que um pouco dessa responsabilidade já começou lá mesmo na França, como os próprios pesquisadores, como a Simone Privato, como o Paulo, como outras pessoas foram tempos atrás e descobriram que já havia ali um grande problema de vaidades, de querer ser dono das verdades, e a gente sabe o quanto esse tipo de ação atrapalha, o quanto esse tipo de ação faz com que
o caminho fique truncado para que haja ali o progresso que se deveria ser feito. Agora, não é só isso. Nós já sabemos que, ao adentrar o Brasil, o próprio Canuto de Abreu descobriu que já entrou enviesado, com crenças limitantes extremamente religiosas e com interesses que adviram lá da França, e caiu bem aqui, serviu a carapuça. Se a princípio foi uma necessidade por questões de leis e política, na sequência não se fazia muito a necessidade, e por interesse de federativa, como você bem disse, Guilherme, a maior do Brasil e quiçá do mundo, por interesses, achou melhor manter esse espiritismo morto, passivo e extremamente religioso, não no sentido da religiosidade espiritualista, mas no sentido da religiosidade com dogmas e vamos dizer assim, instituição de verdadeiros papas dentro do espiritismo. Não, muito bom. Guilherme, quer comentar? Guilherme? Bem colocado. Foi. Cortou? Repete tudo aí. Não, muito bem colocado o que você falou, é por aí mesmo. Eu vou acrescentar ainda mais algumas situações que eu acho que também contribuiu para que o espiritismo também, que Kardec não tivesse tido esse reconhecimento mundial. Após a morte de Kardec, e chega a moderna parapsicologia também, né, com Joseph Bexheim, colocando seu foco de pesquisa na construção da mente. E o movimento espírita que seguiu Kardec, após a morte de Kardec, espiritizou todos os fenômenos, mediunizou tudo, espiritizou tudo. Só que Kardec, lá atrás, ele descobriu que existiam pessoas que produziam fenômenos sem concurso, sem a presença de espíritos, e que ele batizou de homem elétrico, palavra que o movimento espírita também esqueceu. Kardec descobriu que existiam pessoas que produziam fenômenos, que são chamados sensitivos, que foi palavra criada por Charles Richer, que foi o Prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia em 1913, para diferenciar do médium. E alguns parapsicólogos mais fanáticos chegaram a dizer que o espiritismo era a doutrina do inconsciente codificada de forma errada por Allan Kardec. O espiritismo entra em declínio na Europa, porque o movimento que seguiu Kardec espiritizou tudo, pegava o sensitivo e dizia que era espírito, que ali era mediúnico, e não era. Era apenas fenômenos psíquicos ou anímicos, que Kardec fez essa separação lá atrás. O movimento espírita não fez essa separação. Chega ao inconsciente com Freud, né? E aí o espiritismo entra em declínio. E aqui no Brasil, quando o espiritismo chegou, encontrou esse imaginário católico, protestante, paulino aqui, que fez com que se transformasse realmente nesse partido de crença que nós temos hoje aqui no Brasil. Eu queria só acrescentar isso aí também, que eu acho que foi muito importante. E também a questão das fraudes, porque lá atrás tinha muita fraude. Tanto que Kardec, na pergunta 303, ele fala que a fraude na França, naquela época, ele classificou de nova indústria. Veja, lá atrás, nova indústria. Você imagina hoje o informado. Já fraude. Pois é, então, aí o que aconteceu? Descobriram as fraudes, e que tinha muita, realmente tinha, né? E o movimento espírita não teve esse critério como Kardec teve. E o que a gente vê hoje aqui também. Você vê hoje aí, você viu aí o que aconteceu, né? Naquele episódio aí, que todo mundo sabe, do Fantástico, né? Que a gente foi convidado lá para opinar sobre 2 casos lá de psicografias com informações das redes sociais. E não só era um, não. Tem vários fazendo isso. Inclusive, teve um outro agora, recentemente, que a ex-noiva denunciou ele publicamente nas redes sociais. A polícia acho que foi indiciada, não sei. Enfim, mas foi matéria até de polícia aí, um suposto médium, que, por coincidência, em 2018, a TV Globo de Belo Horizonte estava com um programa todo sábado pela manhã, onde apresentava um religioso que ia falar sobre a sua religião. Então ia um pastor protestante, na outra ia um católico,
E esse suposto médium, que foi indiciado pela polícia, inclusive teve 2 mandatos de prisão decretados e 5 inquéritos por estelionato, ele ia ser o representante do espiritismo lá, na TV Globo. E aí a informação chegou para mim. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com um palestrante famoso, que tem muita amizade lá na Globo, porque para ele evitar, né? Ele fazer um bom combate, e seguir as orientações de Allan Kardec, combater. E eu passei para ele, pelo WhatsApp, tudo. Passei os inquéritos, passei os mandatos de prisão, passei tudo, depoimentos de vítimas, porque aquele ia ser um representante de fala sobre o espiritismo. E ele chegou a gravar, ele gravou 1h30 do programa. Faltando uma semana para o programa ir ao ar, a gente estava lá para poder tirar e não conseguiu ir. Eu achei que esse palestrante fosse fazer alguma coisa, né, porque ele tem muita amizade, é um palestrante famoso da área da psicologia, né? Achei que ele fosse fazer alguma coisa, o que foi que ele fez? Nada. Ele não estava preocupado com o espiritismo. Ali eu vi, naquele momento, que existiam interesses escusos. E aí foi preciso outras pessoas envolvidas aí entrarem no circuito para que a matéria não viesse ao ar. Mas se fosse depender do palestrante famoso, que hoje está muito rico, inclusive foi acusado pela própria FEB de cobrar para realizar palestras espíritas, tanto que foi afastado do Congresso Mundial do México, e depois de a turma se juntar aí, os outros palestrantes famosos irem lá pressionar a FEB, eles colocaram ele de volta no Congresso. Eu não estou aqui acusando ele de cobrar palestras, não, por palestra. Não estou acusando ele, estou narrando que ele foi afastado acusado disso. A gente vai falar sobre as fraudes mais. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Kátia, vamos continuar um pouquinho. Falando sobre essa expressão repórter do além, na atualidade, temos ou não bons repórteres, né? Ou carecemos de bons repórteres, na sua opinião? Olha, tendo em vista o belo exemplo que o Kardec nos deixou, né? Porque se você pega a Revista Espírita, ele trata ali de artigos de monta profissional de um jornalista. Ele trata de todos os aspectos possíveis, sempre tomando cuidado de buscar as fontes primárias, que é a primeira lição que todo jornalista, todo comunicador social aprende. Vai atrás da informação ou das informações nas fontes primárias, seja imparcial. E como disse o próprio Guilherme agora, use do embate, mas do bom embate. Isso é o que o bom jornalista deve fazer. Aí a gente se pergunta, no movimento espírita, no espiritismo, hoje, nós temos esses espíritas com a veia jornalística como deveria ter, assim como o Kardec nos deixou como exemplo? Temos. Olha, o Guilherme aí é um exemplo. Nós temos muitos exemplos. O Marcelo Henrique é outro. Você, Alê de Paula, faz um belo papel de jornalista. Nós temos muita gente boa, só que são gente boas espalhadas fazendo carreira solo dos seus interesses. O que a gente precisa é unir essa turma e fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, por exemplo, reforçando, buscando trilhar novamente esse caminho de fontes primárias, em busca da verdade mesmo, que ela, por enquanto, não seja limitada e relativa, mas que seja boa para o nosso próprio futuro, e que a gente possa se utilizar do material que temos, que é vasto. São 32 livros, contando com revistas e livros básicos, para a gente se municiar de desenvolver a mente humana. Para isso, é esse o objetivo do espiritismo nesse atual patamar que nós estamos. E aí, só depois disso, é que a ciência espírita vai entrar em campo mais efetivamente.
Nós ainda estamos no campo da filosofia e, mesmo assim, tateando. Precisamos desses cientistas, desses pesquisadores como o Guilherme Velho, principalmente no que trata da ferramenta que é a mediunidade? Claro, claro que precisamos. Inclusive, nós temos aí uma participação da Leopoldina, que fala assim, né? Guilherme, ela fala para o Guilherme, mas eu vou dar aqui uma introdução, depois eu passo a bola para ele, se o Ale permitir. Depois a gente vai comentar isso no tópico sobre as fraudes. Então tá bom. Coloca a pergunta dela. Senão atrapalha o bom atrapalha. Então é assim, nós temos muita gente boa. O que nós precisamos é dar voz para essas pessoas e não ficar no lero-lero do ai, meu amor, mais amor e menos discussão, porque isso não cabe mais no movimento espírita, isso não cabe mais na nossa atualidade. Nós precisamos consolar, sim, mas é consolar para libertar e não para transformar em robozinhos das casas espíritas, aonde vão os papapasses, os papa água fluídica e não se mexem para se tornar um ser pensante ativo. Não, muito bom mesmo, Kátia, muito bom mesmo. Guilherme, e aí, nós temos aí bons repórteres na atualidade ou carecemos de bons repórteres? Você que é um exemplo para nós aí. Foi muito oportuna a sua pergunta. Tem um repórter aí, na verdade, jornalista da atualidade, né, que eu, quando estava no Japão, ele me procurou, ele telefonou, eu estava lá participando do Kit Simpósio Espírita do Japão, e ele estava sabendo da questão das fraudes, da psicografia, e me ligou, e estava escrevendo, eu tenho isso em áudio, inclusive, tenho gravado em áudio isso aqui. Ele ligou e disse, olha, Guilherme, eu estou escrevendo um livro, e eu quero lhe dar um capítulo do livro para eu contar a sua história das fraudes, O cara ficou insistindo. E é um jornalista conhecido que é ateu. É ateu, mas eu soube que aí depois, quando eu digo, estou chegando no Brasil, quando eu chegar no Rio de Janeiro, a gente conversa. Ele é lá do Rio. E aí, de repente, o cara parou de me atender, não quis mais, de uma hora para outra, parou de falar comigo, não quis mais gravar, fazer nada, e eu fiquei sabendo que é porque ia fazer uma espécie de filme ou algo assim, para divulgar o espiritismo, ia ficar muito ruim para ele lançar um livro, tanto que ele não lançar um livro falando de fraude e logo em seguida fazer um filme falando do espiritismo, falando de Allan Kardec, enfim. Entendeu? Então a gente vê que realmente os interesses pessoais, como foi muito bem colocado aí, ele fala mais alto. Os interesses escusos. As pessoas não querem se comprometer com a doutrina, elas têm compromissos pessoais. O movimento espiritual, a doutrina espírita se tornou hoje um trampolim para muita gente. Muita gente. Eu conheço palestrante, esse mesmo que eu falei, aí da área da psicologia, eu estava que eu falo mesmo, né? Eu só não falo o nome porque você sabe, mas aí a gente conta. E tudo que eu falo eu provo. Eu estava em Deerfield Beach fazendo uma palestra no ano 2018, quando eu conheci um casal de Recife. Então eles me convidaram para ir na casa deles, jantar, eu fui. E quando eu cheguei lá, o casal falou, olha, o palestrante fulano de tal teve aqui, muito bom, fez uma palestra, e falou que era psicólogo, terapeuta e tal. Então nós resolvemos fazer terapia com ele. Eu disse, foi. E quanto era? Não, nós pagávamos $120 por consulta. Depositava no banco aqui, na conta. Eu digo, mas rapaz... Aí eu saí de Deerfield e fui para Tampa, ali no Golfo do México. Fui fazer outra palestra. Quando eu cheguei lá, encontrei uma menina também, que disse que era bem obesa, que conheceu um palestrante psicólogo que foi lá e tal, e depois ela começou a fazer terapia pela internet, pelo Skype. Pagava lá também esse valor, e ela agradeceu muito. Quer dizer, eu digo, meu Deus. Quer dizer, então, que aí o indivíduo se utiliza da casa espírita para vender seu produto. Eu sou corretor de seguros, eu tenho uma corretora de seguros há 25 anos. Então, eu vou fazer a palestra no centro em São Paulo aí eu termino minha palestra, pego meus cartões e saio distribuindo para as pessoas. Olha, faça seu seguro comigo que eu sou espírita. Então, o que a gente vê é isso, muita gente repórter ateu, ganhando dinheiro com o espiritismo, ganhando dinheiro com o filme, psicólogos se utilizando da doutrina para fazer trampolim, para ir para a Rede Globo, e por aí vai, minha gente.
Infelizmente, ninguém quer falar, ninguém fala nada. A turma põe a sujeira embaixo do tapete. O que eu acho é que nós precisamos aqui de um Caio Fábio dentro do movimento espírita. É o que nós realmente precisamos. É alguém que fale a verdade, é alguém que não tenha rabo preso, que não tenha fogo de palha. Porque eles tentaram, esse pessoal aí que eu estou falando, eles tentaram, de alguma forma, tirar minha credibilidade, dizer que eu sou desequilibrado, dizer que eu sou obsediado. Eles falam isso. Mas eu já realizei mais de 60 palestras fora do Brasil, e todas com dinheiro do meu bolso. Uma vez só que eu recebi uma passagem para ir para o Japão. As outras eu viajo com milha. Porque essa contribuição que eu dou para essa doutrina maravilhosa que transformou minha vida. É dessa forma que eu posso retribuir tudo que eu recebi dessa doutrina. Os eventos do SK, tudo. Eu sou muito grato. Eu tenho uma gratidão enorme. Quando me convidam, eu faço um esforço. Eu passo o ano juntando minhas milhas para final do ano viajar. E é caro, mas eu faço por amor. E a gente chega lá fora, a gente descobre cada coisa que você não tem ideia do que fazem na doutrina espírita. E alguém tem que falar. Eu fico sem saber como agir, porque eu vejo todo mundo calado. Na questão das fraudes, quando você trouxer o assunto, eu vou narrar algumas situações para vocês verem o tamanho da hipocrisia, da omissão, da indiferença e da conivência de muitos espíritas, principalmente de palestrantes famosos. Não, perfeito, cara, perfeito. Sua fala foi muito elucidativa mesmo, e um raio-x bem diretão aí mesmo. Então, vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Vamos começar com a nossa querida Kátia novamente. Kátia, Kardec, no livro A Gênese, logo no seu primeiro capítulo, ele fala do caráter da revelação espírita, ok? Claro, aí vem tudo, né? Esse caráter da revelação, a gente pode repórter, né? Pesquisador, cientista e tudo mais, né? Mas ele vai falar para nós que, por sua natureza, a revelação espírita, ela tem um duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Então, eu quero perguntar, até que ponto esse duplo caráter foi determinante, né, para a consolidação da ciência espírita? Esse duplo caráter que o Kardec cita, na verdade, é porque as pessoas acham que tinham algo de sobrenatural e ele precisava colocar os pingos nos is e colocou dizendo, olha, esse duplo caráter, na verdade, é da natureza, é da espiritualidade até certo ponto, e a outra parte, a própria ciência, através do método que ele empregou à época, se utilizou para poder constituir, então, e dar força a essa doutrina. Foi o que ele pôde fazer, eram as ferramentas que ele tinha, se utilizou unindo a filosofia com a sua ética de consequências morais e a ciência que se tinha à época. É o que a gente pode falar. Tem coisa mais forte, mais jornalística, mais coerente do que isso? Na minha opinião, não. Alô, eu não estou ouvindo. Som, Ale. Tá sem som, acho que ele caiu. Eu acho que o Ale deu uma travadinha. Não deu, não. Aqui a gente trava e destrava. Guilherme, a Kátia falou de uma maneira bem sintética e bem objetiva. Na sua opinião, esse duplo caráter ele foi determinante para a consolidação da doutrina espírita? Kardec como nosso repórter aí, no caso, mais... Mas, olha, eu concordo com o que ela falou, porque, olha, Kardec, ele foi, como eu disse no início da minha fala, ele foi muito grande no seu tempo. Quando a gente vai observar a construção da codificação, as respostas dos espíritos, elas só foram grandiosas, porque as perguntas também foram grandes. Porque você observar algumas passagens bem interessantes, quando Kardec pergunta
ao espírito: o que é o mal? E os espíritos respondem: o mal é tudo que vai de encontro às leis de Deus. Aí ele pergunta: o que é o bem? O bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis de Deus. Aí, não satisfeito, ele pergunta: e onde estão as leis de Deus? Porque as leis dos homens estão daqui na Constituição, né? O advogado vai lá, o juiz pune, mas e as leis de Deus? Estão onde? Estão aonde as leis? Aí ele responde: na consciência. Profundo conceito filosófico. Então, veja a grandeza de Kardec. As pessoas não param para perceber isso. Olha, eu me tornei um fã assim, incondicional. Quando eu começo a ler, só um livro, a codificação eu não paro de ler. Às vezes tem épocas que eu fico só lendo Kardec. Tanto que nas minhas palestras que estão no YouTube, se alguém for lá observar, eu abordo Kardec, não sai uma linha de Kardec. E eu costumo abordar os 3 aspectos: o aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto moral. Não, perfeito. Vamos prosseguindo agora. Agora nós vamos começar com o Guilherme. Guilherme, a Kátia tinha citado logo na sua fala inicial a questão da revista espírita. Citou, e, aliás, diga-se de passagem, muito bem colocada, né? A revista espírita pode ser considerada como um primeiro, né, como o primeiro periódico espírita do mundo, tendo recebido como, né, subtítulo, como a Kátia perguntou, né, Jornal de Estudos Psicológicos. Que característica vocês, Kátia e Guilherme, identificam na revista como demonstrativa da condição de repórter do além de Kardec? A gente vê essa condição de repórter não só na revista espírita, mas em toda a codificação, na codificação como um todo, sem sombra de dúvidas. Se você olha na codificação do começo ao fim, você vê ali que o compilador daquela doutrina, ele era um repórter nato, ele era um investigador nato. Então não existe essa separação dele ser repórter apenas, ou ser investigador apenas na revista espírita. Eu acho que ele foi investigador de modo geral na construção de toda a codificação. Inclusive, tem gente que muita gente chama as obras, né, Kardec, de obras básicas. Eu chamo de obras fundamentais. De forma bem sucinta para você. Né, Kátia? Como a construção da casa, né? Vem o alicerce, vem a construção e vem o telhado. A codificação é tudo isso junto e misturado, né? Ela é a base, ela é fundamental, ela é a conclusão, vamos dizer assim, relativa dos ensinos dos espíritos. Agora, o que a gente pode caracterizar na revista espírita como sendo o Kardec, repórter do além? Ele nunca deixava uma carta sem resposta. Isso é típico de um artigo de jornal. Os leitores escreviam para os seus jornalistas, para a editora, para a edição do jornal, e lá os seus repórteres e jornalistas, editores, todo mundo que trabalhava na redação desenvolvia o assunto e respondia. Kardec fazia isso praticamente sozinho e o fez assim ao longo de 12 anos. Além de colocar ali as suas pesquisas, da revista ser aquele laboratório que a gente sempre repete assim aos 4 cantos do mundo, ele também fazia da revista o seu jornal mesmo de avisos, jornal de artigos, de perguntas e respostas. Então, tem muitas passagens na própria revista que identificam o Kardec jornalista ou repórter, não então, só do além. Nós teríamos, então, na revista, o nosso primeiro periódico espírita, né, lançado em 1º de janeiro de 1858. Aliás, uma data muito especial essa para Kardec e para todos nós, né? Quando ele começou a deslanchar todo o processo de construção da nossa ciência, né? Então, vamos lá. Agora, Kátia, vamos começar com você novamente agora, tá?
Você até participou do nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, né? Em ocasião. Nesse livro, O que é o Espiritismo, Kardec ele mostra muito a sua posição de repórter, né? Que busca argumentos contrários, ou até mais a favor, né? Favoráveis, a determinadas temáticas que na época, gerou muita dúvida a todos, né? Ele apresenta conclusões, argumentações, e olha, um detalhe, sem perder a urbanidade, né? Pode ser considerado um interessante recurso jornalístico e literário? Essa é uma delas. Na opinião, tanto sua quanto do Guilherme, por que o movimento espírita contemporâneo abandonou esse diálogo com os diferentes e até com os opositores das ideias espíritas? Qual o prejuízo para o espiritismo em relação a este abandono? Tá sem, olha, eu não sou tão elevado assim. Primeiro que eu sempre falo. Cortou o som aqui, eu não escutei a pergunta, ele cortou na hora que ele estava fazendo a pergunta. Vamos ver se você consegue. Vou repetir a pergunta. Então manda aí. Tá. Guilherme, eu perguntei para a Kátia, ela até participou do nosso estudo, né, do livro que é o Espiritismo, e neste livro ficou muito claro a posição de um Kardec repórter, né, que busca argumentar tanto argumentos contrários quanto favoráveis, a determinadas temáticas, né, também ele apresenta conclusões, né, elucidativas e argumenta, e o mais interessante, sem perder a sua urbanidade. Pode ser considerado um interessante recurso jornalístico e literário? Na opinião de vocês, por que o movimento espírita contemporâneo abandonou esse diálogo com os diferentes e até com os opositores das ideias espíritas? Qual o prejuízo para o espiritismo em relação a este abandono, na opinião de vocês? Vamos lá. Primeiro que eu sempre disse, vou repetir aqui, o livro mais fantástico para mim da codificação é o livro O que é o Espiritismo, porque ali está a síntese da essência da doutrina dos espíritos. É impressionante o quanto Kardec consegue desenvolver filosoficamente, cientificamente e, vamos dizer assim, tecnicamente, a essência da doutrina dos espíritos em 3 debates que ele próprio criou de acordo com as cartas que ele ia recebendo na sociedade espírita. Então, assim, foi um trabalho sensacional dele reunir as dúvidas primeiras que vinham chegando das pessoas, reunir respostas aos ataques primeiros que iam chegando também, tanto é que a conversa dele com o Abade é justamente uma resposta de Kardec ao ataque que a igreja estava fazendo com a doutrina dos espíritos. Isso é um trabalho de repórter, isso é um trabalho de pesquisa também, de quem conhece, de quem está pesquisando nas fontes primárias, de quem está com o cuidado como um todo. Com relação ao fato de hoje não termos tanto esse tipo de trabalho, eu não sei se nós não temos esse tipo de trabalho ou se ele não é devidamente noticiado, vamos dizer assim. Por quê? Porque existem, como disse o Guilherme lá ao longo desse nosso bate-papo, muitos interesses pessoais. Então, as casas espíritas, as federativas, constroem lá os seus boletins mensais ou trimestrais e distribuem internamente. Algumas casas maiores distribuem por mala direta, por e-mail, agora vem a internet e distribuem pelos grupos da internet, mas o que a gente vê no conteúdo são propagandas a fim de conseguirem números de adeptos para se manterem ou para fazerem algum lucro. Existem artigos sensacionais, mas no meio deles, muita coisa que poderiam deixar de ser necessidade. Aliás, não tem necessidade alguma. Infelizmente, houve essa mistura, essa
vamos dizer assim, miscigenação de colocações dentro de boletins que deveriam servir de norte e de desenvolvimento para a nossa doutrina. O que a gente vê são boletins de desenvolvimento da própria causa interna da casa espírita. Isso é muito triste, isso é muito limitador, isso é muito materialista, inclusive. Você não via Kardec fazendo esse tipo de sugestão e propaganda nesse sentido. Era uma necessidade? Hoje também temos essa necessidade? Temos. Mas nós precisamos, como bem salientou o Guilherme, saber separar as coisas. Nós somos espíritas, temos que fazer tudo pelo amor, gratuitamente, e visando a propagação e o desenvolvimento da doutrina dos espíritos. Não é o que ocorre. Geralmente eles usam por proselitismo, né? Esses periódicos, muitos deles, isso. Vamos pegar o gancho agora da opinião do nosso querido Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Pois é. Vale salientar também, é importante utilizar, já que a gente está falando do que é o Espiritismo, que esse foi o livro que Kardec indicou para ser o primeiro livro a ser lido quando você entra dentro da casa espírita. E não é o que a gente vê. Quando você entra na casa espírita, qual é o primeiro livro que vai te mandar por aqui hoje? É o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, você imagina, você não é espírita, você é um católico, você é um cético, aí você chega na casa espírita, e o primeiro livro que te dão é o Evangelho, segundo o Espiritismo, o seu imaginário se torna outro da doutrina. Então, você já entra no Espiritismo com o imaginário católico, protestante. Isso gera uma massa muito grande de espiritólicos e alguns espiritantes, né, por conta disso aí. E o prejuízo é justamente esse. Você não vê na casa espírita as pessoas lerem o livro dos médios. Minha gente, como é que a pessoa vai trabalhar a mediunidade e não lê o livro dos médios? Vai para a prática sem ler a teoria? As pessoas ficam presas ao Evangelho. A gente não está aqui criticando, não está querendo tirar o Evangelho. Não é isso. É incluir as outras obras que ninguém lê. Vamos ler o Evangelho também, claro, mas vamos ler o livro dos médios, que é um livro tão importante. Agora mesmo, você vê, vou citar um caso. Aqui em Recife, há uns 6, 7 anos, houve um acidente aéreo e morreram duas pessoas nesse acidente. E na época, uma pessoa lá do centro disse: Guilherme, você tem que vir conhecer uma médium aqui do meu centro, ela é uma médium maravilhosa. Aquele acidente que ocorreu aqui recentemente, o filho dela foi comprar passagem, estava na agência de viagem comprando a passagem, ela viu, ela ligou para ele não comprar, que ela sabia que o avião ia cair, e o rapaz não comprou, e no outro dia o avião caiu. Aí eu fui conhecer a médium, né? A suposta médium. Quando eu chego lá, conversei com ela, ela contou, disse: não, eu estava aqui, de repente eu vi o avião caindo daquela companhia aérea, senti o cheiro de queimado, senti a quentura do fogo, eu senti aquilo ali tudo, e eu liguei para meu filho, ele estava na agência, perguntei qual era a companhia aérea, ele disse que era aquela, eu disse que não comprasse, que o avião ia cair. Conversei mais com a mulher, descobri que que não foi um fenômeno mediúnico, foi um fenômeno da mente, foi um fenômeno psíquico, foi um fenômeno de clarividência. E qual é a diferença? A diferença é que partiu dela, não existia o espírito, ela não recebeu informação de fora. Se fosse mediúnico, o espírito ele ia ver o espírito ia escutar, ele ia entender que o espírito, diga a ele que não pega aquele avião, que ele corre risco de cair e tal. Não foi assim. Ela sentiu calor, fenômenos de clarividência. Ela viu o avião caindo, ela sentiu o calor do fogo, ela sentia o cheiro do queimado. Então, foi um fenômeno que partiu dela, veio dela, não veio de fora. Então, a pessoa não sabe o que é mediunidade e o que é um fenômeno psiconímico. Então, quer dizer, aí, a grande média, a mulher não é média, coisa nenhuma, ela pode até ser média, mas aquele fenômeno que eu investiguei foi um fenômeno de clarividência e não de mediunidade. Então, a importância de a gente ler toda a codificação e não ficar preso a parte religiosa apenas, né? A doutrina ela trina. Temos que abordar e entender os 3 aspectos. E o aspecto religioso, a parte moral. Guilherme, aproveitando a sua
bela fala aí. Vamos lá. Agora é contigo, meu amigo. No século passado, nas décadas de 60, 70, até 80, né? Um personagem que até você citou aí, muito especial, destacou como um opositor e combatente das ideias espíritas, que é o padre jesuíta Oscar González Quevedo. Não existe, tá? Um estudioso da parapsicologia. Legal. Isto nos parece ser a repetição do cético e do religioso citado no livro que é o Espiritismo. Alguns vultos espíritas da época atuaram de modo similar ao de Kardec, rebatendo as acusações do clérigo. Especialmente, nós vamos citar, que você até colocou, José Herculano Pires. Qual a contribuição deste papel herculanista e qual a relação com o tema de Kardec, o repórter do além? Falar de Herculano é uma alegria, né? Porque Herculano realmente ele fez a grande diferença. Né? O próprio Chico dizia que depois de Kardec, Herculano era quem mais tinha conhecimento de doutrina. O Chico falou isso algumas vezes. Realmente a contribuição do Herculano Pires foi imensurável. Quando você cita o Padre Quevedo também deu uma contribuição, viu, ao espiritismo. Porque tudo do que na natureza é agredido, na defesa se fortalece. E o espiritismo, ele se fortaleceu muito. Toda vez que o Padre Quevedo ele batia no espiritismo, o espiritismo crescia. Né? E, na verdade, o Padre Quevedo ele pertence à escola reducionista da parapsicologia, porque existem 3 escolas da parapsicologia. A escola americana, que aceita o espírito, a escola russa, que também aceita, e a escola europeia, mais predominantemente ali pela Holanda, é a qual pertencia o Padre Quevedo. A maioria deles já estão todos desencarnados, não houve seguidores, porque o radicalismo foi muito forte. Então, assim, o Padre Quevedo foi um caso à parte. Inclusive, quem debateu com o Padre Quevedo e humilhou o Padre Quevedo foi o Clóvis Nunes. Isso até matéria tá no YouTube. Foi sobre a transcomunicação instrumental. Então, assim, o Padre Quevedo realmente, eu particularmente, se eu fosse fundar o Centro Espírita hoje, eu fundaria o Centro Espírita Padre Quevedo, porque ele ajudou muito o espiritismo. Muito boa mesmo. Kátia, minha querida. Não tem muito o que definir, não. Eu gosto muito da definição, apesar de não achar ela perfeita, tá? Que deram para Herculano, que foi um grande discípulo de Kardec, né? Isso ele foi mesmo, mas ele trouxe também, ele tinha uma veia religiosa, a gente sabe disso, e essa veia, às vezes, falava mais alto do que o filósofo em si. Então, assim, é claro que, como repórter, o próprio Herculano foi buscar fazer a faculdade do quê? De filosofia, para poder entender a essência do que os espíritos trouxeram na codificação. Veja, o que é uma pessoa responsável? Eu não sou capacitado, eu vou me capacitar. Eu vou buscar me inteirar do que se trata para poder falar com responsabilidade, com conhecimento de causa. Foi o que o Herculano fez. Ao longo de 4, 5 anos, estudando, fazendo uma faculdade de filosofia clássica, para poder debater o bom embate a respeito da doutrina, porque ele viu nela a essência da verdade, a essência do saber, daquilo que nós deixamos adormecer. Mais de 50 anos sem haver nenhum tipo de progresso. Eu queria citar aqui o Carlos de Brito Embaçaí, Sim. Quando ele fala da infeliz apropriação do espírita de querer evangelizar as pessoas. Ao invés de espiritizar, o movimento espírita brasileiro tomou o evangelho como a Bíblia espírita, quando, na verdade, o que o Kardec fez foi fazer uma crítica às leituras bíblicas,
trazendo para o bom senso e para o espiritismo a explicação lógica e racional dos evangelhos. E o que o espírita fez? Tomou o evangelho como o livro moralizador e evangelizador do espírita. Não era essa a intenção, jamais foi essa a ideia do Kardec com relação ao livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, como o próprio nome, o próprio título traz. Então, assim, ele trouxe mais uma gama de artigos, fazendo comparativos, demonstrando as lógicas espíritas, para que a gente pudesse, cada um, com a sua liberdade, com o seu livre pensar, tirar a melhor lição, e o que aconteceu foi um desastre, foi a igrejificação do espiritismo. Muito triste. Um artigo jornalístico de pesquisa filosófica e histórica, que é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, virá o que virou. Muito chato isso. E veja que Kardec só aproveitou a parte moral, né? Do Evangelho. Só aproveitou a parte moral. Porque o resto estava torcido, estava alterado. Né? Olha, Guilherme, nós vamos entrar sobre a questão das fraudes agora, mas antes, temos um amigo em comum, você bem sabe, né, que é o nosso querido Newton, né? Aliás, Newton, meu querido, receba o meu abraço. Hoje é aniversário dele, hoje. Sinta-se abraçado aí, manda bolo para nós aqui também, viu? Já liguei para ele, Hã? Já liguei para ele. Você ligou para ele hoje? Já mandei os parabéns para ele também. Aliás, ele comentou comigo, ele e a Mari, sobre uma pesquisa, qual está há anos aí participando, juntamente com você, que logo, logo vai sair a conclusão, e até uma live aí que vocês vão fazer juntos. Você poderia falar alguma coisa, mesmo que esteja simples sim. ou não? Sim, essa pesquisa não é minha. Vou deixar bem claro, essa pesquisa não é minha. Essa pesquisa é do NUPS, Dr. Alexander Moreira Almeida. O que acontece? O NUPS, ano retrasado, conseguiu reunir um grupo de 7 ou 8 médiuns e fez um ambiente controlado e levou esses médiuns para lá, para que eles conseguissem produzir, através da mediunidade de psicografia, informações que eles não soubessem, né? Cartas psicografadas. E após esse trabalho, muito bem feito pelo Dr. Alexandre e sua equipe, no final, eles publicaram o resultado. O resultado foi que os médiuns nenhum dos 7 ou 8 médiuns não logrou êxito. Ou seja, não conseguiu produzir informações que eles não soubessem. Assim, informações que viessem nas cartas que realmente são verdadeiras. Então, está até no YouTube isso aí. Vocês podem ir lá e conferir. Aí eu tive na Universidade Federal de Juiz de Fora, apresentando o meu trabalho sobre as fraudes na psicografia, né? E, no final, eu fiquei até hospedado na casa dele, lá do Dr. Alexander, e, no final, ele me perguntou se eu conhecia alguns médiuns do que estavam nos meus livros, se eles topariam fazer uma pesquisa lá no NUPS. Eu disse que eu ia tentar, e aí eu conversei com os médiuns, ao todo, conversei com 4 médiuns, 5 médiuns, eu conversei, na verdade, 5, 3 toparam fazer. Foi difícil convencer, porque o médium sempre fica achando que ali vai ter uma pegadinha com ele, alguma casca de banana, alguma coisa. Então o médium ele fica com um pouco de receio. Mas como eu tenho amizade com os médios, né, eu já tenho alguma amizade, já tenho contato. O Newton já ficou hospedado aqui em casa, o Newton Souza também, Newton Stuck, o Orlando Noronha, o Alaô. Então, são pessoas que são médicos que eu tenho amizade. Então, sabem da credibilidade do trabalho sério que eu venho desenvolvendo. Então, eles, após muitas conversas, eles aceitaram. Né? Não foi fácil assim, não foi de cara. Mas eles toparam. Eu consegui convencê-los a fazer a pesquisa. Então, dos 5, 3 toparam. Então, foi lá o Newton Stuck, o Newton Souza e o Alaô Borges de Uberaba. Volto a frisar, a pesquisa não é minha, não fui eu que fiz, eu apenas levei os médios que eu sabia que iriam conseguir lograr êxito no trabalho, na pesquisa. Foram em dias diferentes, eu fui com o Newton, eu acompanhei o Newton Souza
num dos experimentos. Então, foi um ambiente onde eles levaram um número X de pessoas que os médios não conheciam, e essas pessoas também não sabiam quem eram os médios. Foi tudo gravado, filmado, monitorado. E lá os médios conseguiram produzir informações que eles não sabiam. E vieram informações tão precisas que até algumas assinaturas vieram muito parecidas, que o próprio Dr. Alexander conseguiu trazer um perito em grafoscopia para fazer essa análise das assinaturas, da caligrafia, de que a letra vieram muito parecida com o do espírito pôr de vida. E o resultado desse trabalho saiu recentemente, agora semana passada, vai ser publicado um artigo científico numa revista europeia bem renomada, e isso deve ser matéria aí de canal de televisão, vai ter muita coisa aí de divulgação. Eu, particularmente, fiquei muito feliz. Meu nome não está no trabalho, meu nome não está lá, eu também não tenho essa questão, essa vaidade de ter meu nome lá, mas fiquei feliz em ter levado os médios sérios. Isso mostra que realmente a gente vem aí, após ter um trabalho aí de pesquisa, de análise de mais de 30 médios de psicografia, os que eu levei conseguiram realmente produzir o fenômeno, e eu estou muito feliz, porque de alguma forma isso mostra, né, que a gente realmente está sabendo separar bem o joio do trigo, porque eu vou dizer a vocês, como dizia o Valdo Vieira, a maioria das psicografias que tem aí é fraude ou é processo anímico. E eu assino embaixo o que falou o Valdo Vieira. Aliás, eu quero te parabenizar, tá, pela indicação que você fez, ao Alessandro também, meus parabéns ao Newton também, duplamente. Foi o Newton Stuck, o Newton Souza e o Alain Borges, do Uberaba. E nós vamos fazer uma live, possivelmente nos próximos 15 dias, com esses médios, onde eles vão narrar a experiência deles nessas pesquisas. A gente já tem contato também de um canal de televisão que está interessado em fazer uma matéria com eles. E eu quero deixar bem claro, Ale, que a gente aqui não está enaltecendo médium. Sim, porque na codificação você não vê Kardec enaltecer nome de médium. Você não vê. Você pergunta quem foram os médios da codificação, você vai ter dificuldade em lembrar. Você lembra de um aqui, abreviou, põe lá, enfim. Mas o que acontece é que o que a gente está vivendo na psicografia é uma coisa tão absurda, que é algo inimaginável da quantidade de médios brincando com a dor mais sagrada do ser humano, que é a dor da morte, coletando informações de redes sociais, pelo menos 8 indivíduos fazendo isso, que a gente se vê na obrigação de dizer, não, esse aqui é autêntico, minha gente. Aliás, eu nem digo mais que o médium é autêntico, eu digo, ele está autêntico. Porque eu conheço médicos que se desviaram do caminho, que tinham uma mediunidade, deixaram de ter. Então é importante a gente deixar isso bem claro. O Guilherme aqui não está avalizando o médium, estou avalizando o fenômeno que ocorreu. Sim, sim. Porque amanhã ele pode tomar um outro rumo aí e, de repente, o Guilherme falou que era autêntico, ele vai aqui, enfim. Então, eu não avalizo o médium. De forma nenhuma, avalizo o fenômeno, é diferente. Tanto que no meu primeiro livro, o nome é Psicografia Casos Investigados, não é Psicografia Médios Investigados. Eu trato do fenômeno. Né? Você vê, Kardec não enalteceu o médium, muito pelo contrário, ele deixou bem claro que o médium é uma pessoa normal. E eu quero aproveitar essa deixa já para dizer que um dos problemas dessas fraudes, tudo, é justamente isso, é a mitificação. Fiz uma live com o Paulo Henrique Figueiredo e ele dizia isso, Guilherme, você fez um trabalho muito bom denunciando as fraudes, mas você tem que denunciar a causa, que é a mitificação dos médios, transformar o médio num mito. E a grande maioria das pessoas deixam de seguir a doutrina para seguir o médio. E está errado. Está errado. As pessoas têm que seguir a doutrina, que é maior do que qualquer médium. Então, eu queria colocar essa deixa para vocês aí. Ótimo, eu já vou deixar você em evidência que você já vai startar a pergunta nossa aí. A maioria, né, conhece você é muito conhecido dentro do movimento, né, por investigar esses médiuns, né, da atualidade, inclusive esse que você aí citou. Se dedicaram a recepcionar essas cartas de entes queridos e, em muitos casos, desmascarar fraudes. Então, eu vou perguntar para você, e também vou perguntar para a Kátia, você considera um anti-repórter do além? Não, olha, a doutrina espírita ela é uma doutrina de verdade. Quando estamos analisando uma situação dessa, onde existe fraude, só existem dois lados. O lado da fraude, da mentira e do embuste, e o lado da verdade,
da doutrina espírita de Allan Kardec. Então, não é que seja, eu acredito que é um dever, até porque Kardec deixou bem claro isso, na pergunta 317, quando ele coloca lá no livro, ele adota essa pergunta, não é dele, mas ele adota lá essa passagem, ele deixa lá bem claro, que todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, para me servir de expressão um tanto trivial, com a boca na botija, deverá ser desmascarado, o que se torna um dever para todo espírita e espiritualista. Tá lá, então, eu estou seguindo a codificação, estou seguindo Allan Kardec. Aí você vê o que é interessante para ler. A grande maioria dos espíritas me apoiaram. Eu tive apoio de muita gente importante. Nós fizemos um abaixo-assinado com quase 100 assinaturas. O SCK foi fundamental nesse trabalho que a gente fez para levar a verdade às pessoas, para acabar com mostrar a maior mentira mediúnica do Brasil. E a grande maioria, como eu falei, assinou o abaixo-assinado. Quem foi que não assinou? Quem não assinou? Aqueles famosos, palestrantes famosos, aqueles não quiseram se comprometer. Por quê? Porque de alguma forma para eles não seria legal. Porque isso poderia atrapalhar, porque os médios, os suportes médios, tinham muitos seguidores. Né? Isso poderia atrapalhar a venda de livros. Então, eles não seguiram Kardec, são desconhecedores das orientações do codificador. Foi lamentável, mas foi uma minoria, viu? A grande maioria abraçou a causa. Inclusive, a minha maior barreira, a minha maior dificuldade nesse processo de levar a verdade para as pessoas, lá no Fantástico, não foi os charlatões ou charlatães, não foram. Foram os próprios espíritas. Foi a grande barreira. Alguns diziam, meu irmão, não vamos fazer isso com o nosso irmão, vamos orar por ele. Olha, o evangelho manda perdoar. Aí eu chegava e dizia, meu irmão, teve um médium, inclusive de pintura mediúnica da Bahia, que viaja o mundo todo ganhando dinheiro com pintura mediúnica, e que se esconde através de um trabalho social, né, que é uma cortina de fumaça, para ele viver da mediunidade. Mas ele é médio autêntico, ele é médio, mas vive da mediunidade. E aí ele dizia para mim, olha, meu irmão, cuidado, não podemos confundir isso aí, o evangelho manda perdoar. Aí eu disse, irmão, você tem que... Inclusive o Nilton Stuck estava até comigo nesse dia. Eu disse, você tem que prestar bem atenção, irmão. Eu falei para o médio de pintura mediúnica, o médio alto, você está se confundindo, você está confundindo tolerância evangélica com conivência criminosa. Onde está a sua caridade para com as mães que estão sendo enganadas? E a caridade para com as pessoas? E a orientação de Allan Kardec? Qual a orientação de Allan Kardec diante dessa situação? Então, aí eu disse, quando um falso advogado é pego se passando por advogado, o que a OAB faz? Ela tem caridade? Não, ela denuncia, ele vai preso. Quando alguém se passa por médico sem ser médico, o que o CRM faz? Faz caridade, perdoa? Não, ele denuncia. E a Igreja Católica? Quando o padre, até um tempo desse era assim, quando o padre era pego em pedofilia, era punia? Não. Ela transferiu o padre para outra igreja. Então você vê que é um percentual dessa ala religiosa que foi conivente com essas fraudes. Mas não foi por maldade, não, Ale. Foi por excesso de zelo, por medo, limitações reducionistas. Não, olha, não vamos falar de fraude, vamos colocar a sujeira aqui embaixo do tapete. Eu fiz um trabalho no Rio Grande do Sul. E naquela região lá de São Borja. O pessoal gostou, 6 meses depois queriam me levar de novo para lá. Aí a Federação Espírita soube. Disse, não, aquele Guilherme, não traga ele aqui, não. Porque ele fala de fraude, não traga ele aqui, não. Aí o pessoal disse, olha, a gente não vai poder trazer que a Federação aqui, não foi a Federação, foi alguém ligado à Federação. E não quero que você venha que você fala de fraude. Aí eu disse, mas o pessoal está vendo aqui, esses falsos médicos estão vindo aqui enganar. Eu digo, então você liga lá para a Federação, logo liga para essa pessoa e avisa ela que está ocorrendo. Aí ligaram para lá. Aí a pessoa da Federação ligada à Federação, disse, olha, esses falsos médicos estão realizando trabalho de psicografia em casas que não são vinculadas à Federação. Então nós não podemos fazer nada. Veja o paradoxo.
a federação ela não teve força para impedir que um embusteiro, um charlatão, fosse lá enganar as pessoas, os espíritos. Mas ela teve força para impedir que um pesquisador fosse lá ensinar espiritismo, ensinar como diferenciar um fenômeno autêntico de uma fraude. Então, veja que loucura! Mas isso é verdade. Isso é verdade. Então, muitos lugares eu não vou, eles não querem que eu vá. Eu cheguei a ir para alguns congressos espíritas. Ainda bem que eu não estou indo mais para congressos, porque eles não chamam mais, porque também esses congressos viraram um business, viraram negócios, né? Viraram... muita gente ganha, não que todos os congressos sejam assim, a gente sabe que tem muita gente séria fazendo um congresso sério, mas tem muita gente ganhando dinheiro com o congresso. Muita gente ganhando dinheiro com o congresso. Tem divulgadores espíritas ficando ricos com o congresso, ganhando dinheiro com o congresso. A gente sabe disso. Ingressos com preços que uma pessoa comum não pode ir, só rico. Você imagina uma pessoa aqui do interior de Pernambuco vir para um congresso, paga, aí vem a mulher, o marido, o filho, chega lá, tem que fazer um lanche. Quer dizer, quanto é que esse indivíduo tem que levar para esse congresso espírita? Então, é a elitização do movimento espírita. Nós temos que combater. Temos que combater isso também. Então, assim, eu estou me prolongando nas respostas porque é muita coisa que está aqui que eu gostaria de colocar. Sim. E que eu vejo que poucas pessoas falam. Poucas pessoas falam disso. E é importante a gente colocar isso, né? Eu sei que a minha fala não agrada. Eu sou muito mais temido do que querido, porque eu falo o que eu penso. E o Espiritismo dá essa liberdade para a gente. O SCK dá essa liberdade para a gente. Sermos livres pensadores, de nos posicionarmos e não ficarmos omissos e coniventes, como a gente vê com certas lideranças e certos palestrantes espíritas. E divulgadores espíritas também. Tem divulgador espírita sendo conivente com tudo isso aí, inclusive promovendo médios que fraudam. Né? Queria deixar isso bem claro. Não, a gente vai voltar a falar que tem pergunta sobre isso, tá? Kátia, quer comentar alguma coisa? É um anti-repórter esse pessoal ou não? De certa forma, eles são, porque eles mantêm tudo dentro daquela panela, fervilhando e não deixando que a pessoa use da liberdade dela, não deixando que a pessoa use o que a gente vive proclamando aqui. Ouse saber. E para a gente ousar saber, a gente precisa usar do quê? Da liberdade. Se a gente não usa da liberdade, a gente passa a ser conivente. Sendo conivente, você está passando pano você está sendo criminoso. Então, assim, são pessoas que não auxiliam em absolutamente nada no engrandecimento, não só do espiritismo, porque o espiritismo não vai seguir, mas é no engrandecimento da própria sociedade, do próprio ser, porque o importante disso tudo, Ale, é o autoconhecimento para se libertar através dele. E a gente não faz isso sendo conivente com absolutamente nada de errado. Não, muito bem, muito bem. Guilherme, querido, nós temos uma pergunta da nossa querida Leopoldina Xavier, tá? Ela pergunta: como trabalhar com uma cultura brasileira mística e as fraudes, haja visto a tendência de até apreciar fenômenos espetaculares? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você essa pergunta. Eu entendi. Entendeu? Entendi. Veja bem, isso é um processo complicado. Você não tem como mudar essa realidade da noite para o dia. Isso vai ocorrer lentamente e a gente não vai conseguir eliminar isso. Sempre vai existir isso aí. Agora, o que é que a gente pode fazer para tentar, de alguma forma, amenizar essa situação? Isso aprender aqui no SCK. É uma das oportunidades que a gente tem aí de aprendizado. Né? A leitura do Livro dos Médiuns é uma coisa rara na casa espírita. O que se deveria era se difundir mais o Livro dos Médiuns, ensinar as pessoas o que é um fenômeno mediúnico autêntico. E a gente também lê muito pouco o Livro dos Médiuns. Então, é um processo difícil. Eu acho que eu dar aqui uma receita de como resolver isso, eu acho complicado, da minha parte, dar essa receita. Mas eu acho que duas coisas ajudariam bastante a gente a entender. Participar mais ativamente do SCK e ler o Livro dos Médiuns.
Não, ótimo. Temos uma perguntinha agora para a nossa querida Cátia. Tem mais uma para você, viu, Guilherme? Do nosso querido Alvimarzinho. Até que ponto, Kátia, nós que estudamos, vamos ser omissos à verdade? Como vai ficar a geração nova? Obrigado, Alvimar, pelo carinho de sempre. Alvimar, que legal essa sua pergunta. E aí eu vou te responder rebatendo. Como assim geração nova? Geração nova, ela acontece todos os dias, né? E cada vez mais rápido. De ano a ano, há um processo de alternância de geração. É interessante isso. Antigamente era a cada 30 anos, depois passou a ser a cada 10 anos. Hoje eu estou vendo a mudança muito mais rápida, de 5 anos para cá, muda-se as tendências, muda-se as conjunturas, o modo de encarar. Como é que nós, espíritas, precisamos reagir com relação a isso? Naturalmente, porque nós que entendemos que é uma doutrina progressiva, e sendo uma doutrina progressiva, ela nunca para, ela acompanha. Agora, a pessoa é que precisa aprender a acompanhar essas mudanças, sem perder a essência, porque a essência, essa não se altera, que é a da justiça, do amor e da caridade. Como é que se faz isso? Com conhecimento, com a atualização dos saberes, usando da verdade, sem medo de ser taxado como o chato, o briguento, o invocado. Não, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente anda se preocupando muito com a mitificação e se despreocupando com o conteúdo rico que nós precisamos fazer valer. Veja, nós fizemos 2 estudos ao longo de quase 2 anos, de 2 obras, que sofreram alterações. E o que é que a gente recebeu em troca de fazer esses 2 anos de estudos? Xingamentos e até dizerem que era um absurdo fazer um comparativo entre as obras do próprio Kardec. Veja, as pessoas ficam cegas. Nós devemos, sim, respeito e observação às essências que o Kardec trouxe, mas nós não devemos seguir Kardec, nós devemos seguir a doutrina dos espíritos, do qual Kardec se fez ali vamos dizer assim, responsável primeiro, e enquanto esteve encarnado, não passou a bola para nenhum. Ficamos a ver navios por conta disso, e acabou que um bando de urubus tomou conta e meio que fez com que a nossa doutrina estacionasse, ao invés de progredir com a filosofia, com as atualizações desses saberes e principalmente com as ciências, tanto positivas quanto sociais, né? Então, é assim, a gente precisa usar o bom senso primeiro, viu, Alvimar? Bom senso primeiro, razão em cima disso e muito estudo, muito afinco, e não se preocupar com a torcida, porque essa torcida que é uniformizada, elas não conseguem dar um passo além. A gente que se calça no saber, na verdade, e no desejo de libertar não somente a nós, mas a todos com esses saberes, a gente vai ter sucesso, eu não tenho a menor dúvida disso. Não, ótimo. Uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, do nosso querido amigo Alexandre Fontes da Fonseca, tá? Lá de Campinas. No artigo Exame das Comunicações Mediúnicas que nos são enviadas, Kardec discorre sobre os cuidados que se deve ter com a publicação de mensagens mediúnicas. Sobre mensagens notoriamente más, no fundo e na forma. Kardec diz que publicá-las teria sido dar armas à crítica. Então, ele pergunta. A pergunta é: quanto desse cuidado de Kardec existe no movimento espírita atual,
na prática atual das publicações espíritas? Tanto você quanto a Kátia, essa pergunta é endereçada. Vamos lá, obrigado. Meu querido Alexandre, where have you been? Alexandre, eu sou fã dele, eu adoro os artigos dele, leio tudo que ele publica. É um querido. Olha só, o que nós temos hoje é uma lixeiratura mediúnica, é muita porcaria com o nome de espírito. Olha, tem Raul Seixas, eu já li 5 livros sobre psicografado por Raul Seixas. Cada um, Raul Seixas está de um jeito totalmente diferente. Um, ele está atuando no mundo espiritual, na caridade. Outro, ele está no amor. Olha, é cada loucura que você não acredita. E o pior é o que vende, é o que as pessoas gostam. Elas gostam disso. Elas gostam disso. Né? Então, você vê o prejuízo. As pessoas só lêem romance, as pessoas só gostam de ler livros de romance. Então, o dano é muito grande da doutrina. Você entra numa biblioteca de uma casa espírita, eu saio de lá triste, às vezes. Eu conheço uma casa espírita pela biblioteca. A primeira coisa que eu faço quando eu entro numa casa espírita é entrar na biblioteca. É a primeira coisa que eu faço. É olhar. É porque tem muita porcaria. Olha, e outra coisa, viu? Você nota logo pela capa. Aquelas capas coloridas, bonitas. Esse aqui é bom, olha. Essa capa aqui bonita, esse aqui deve ser bom. E a turma compra. E é o que vende mesmo. Vende muito. Muita gente ganhando dinheiro por venda de livros. Muita gente. Infelizmente, a gente não pode estar falando aqui, né? Dá processo. Eu respondi 2 processos, ganhei os 2. Eu não tenho medo, não. Pode falar aí. Eu já passei por poucas e boas. Mas é isso. Ótimo, perfeito, Guilherme. Kátia? Não tenho o que falar. Eu adorei o termo literatura. Vou passar a utilizar, porque é bem isso mesmo. Infelizmente, as editoras espíritas, elas estão preocupadas com money, né? Carteira cheia, com aquela denominação de precisamos manter a casa espírita, a editora, então precisamos de dinheiro. Já vimos aqui no ECK, em outras lives, pessoas denunciando editoras que pedem para que as pessoas escrevam e assinem como se fosse mediúnica, uma obra que não é mediúnica. Então, veja, é uma falta de responsabilidade, uma falta de comprometimento com a verdade da doutrina dos espíritos tremenda. E quem é um pouco responsável por isso são os leitores, que não tomam o cuidado de saber, de conhecer a doutrina a fundo e aceitam qualquer porcaria como sendo verídica. Nós vemos muitas casas espíritas recebendo de médiuns aquela mesmice de comunicação, com perdão. É óbvio que em treinamento os médiuns vão escrever aquilo que estão acostumados, que tem no seu subconsciente ali, e alguns espíritos, inclusive, no início do treino, eles fazem uso desse material mental que existe nos médiuns para, vamos dizer assim, afiar a ferramenta do médium. Mas, a partir do momento que o médium se utiliza desses materiais que são escritos por ele, ou até mesmo por espíritos, como algo vendável, é perigoso. E publicar, mais perigoso ainda. Há que se ter um crivo. O crivo de metodologia, o crivo de conteúdo, o crivo de responsabilidade de todo mundo naquilo que concerne a divulgação da doutrina dos espíritos. Não, perfeito. Agora a gente vai... Quer comentar alguma coisa ainda, Guilherme? Não, o que ela falou aí dos livros, só para concluir, você vê essa coisa da publicação dentro do movimento espírita, você vê até ateu publica livro espírita e ganha dinheiro com isso aí. Né? Então, é complicado. Muito complicado essa situação. E as pessoas aceitam uma boa e gostam, acham, olha, fulano é ateu, mas é escritor, está falando de espiritismo, vamos chamar ele, vamos convidar ele aqui e tal. Vamos convidar, então o pessoal gosta disso, né? Inclusive, o apelidam carinhosamente de espiriteu. O pessoal gosta disso. Olha a que ponto a gente chega.
É o espírita ateu. É engraçado que ele disse que é ateu, mas diz que é simpatizante do espiritismo e tal. Porque se ele disser que é tudo mentira, ele não vai ganhar nada, ele não vai vender um livro. Se ele disser que tudo é mentira, ele não vende um livro. Mas cadê que ele diz que é mentira? Mas também não diz que é verdade. Então ele fica ali fazendo aquele papel, né? Com voz mansa, falando mansinho, falando baixo. Porque eu já aprendi o seguinte: eu não tenho característica de palestrante espírita, porque eu falo ligeiro, eu falo alto, e o cara, para ser espírita, para ser palestrante, ele tem que ter aquele imaginário, tem que ter aquele perfil religioso, fala manso, meu irmão, você tá bem, vem com você, tem que ser ali. Eu não sou assim, eu vou mudar minha maneira de ser para agradável, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, vai gostar do jeito que eu sou, quem quiser me convidar, vai convidar do jeito que eu sou, não vou mudar para agradar ninguém. Né? Infelizmente. E é isso que acontece. E as pessoas, elas também transformam os palestrantes em popstars. Transformam em popstars. E o palestrante, muitos se tornam popstars, né? Se tornaram popstars. A doutrina espírita realmente beneficiou muita gente, trouxe muitos benefícios para a gente, para muitas pessoas. Muitas pessoas. Olha, eu sou tão criticado por estar falando essas coisas, eu não tenho noção, que eu recebo de e-mail. Eu não estou preocupado, não. Eu vou continuar falando o que eu penso. Não, perfeito, perfeito. Vamos lá, então, ó. Vamos começar com a Kátia. Kátia, primeiramente, você. Na atualidade espírita, temos algum repórter do além que possa ser valorizado e acompanhado? Nossa, eu não posso responder essa pergunta. Eu não acompanho de perto a literatura vasta que nós temos por aí, dessas editoras malucas que estão em busca de quantidade e não de qualidade. Com certeza nós devemos ter uma meia dúzia aí de pessoas que poderiam estar servindo muito melhor para o material espírita, mas não é o que acontece, pelo menos a olhos vistos. Agora, de maneira geral, Ale, desculpa, isso eu não vou poder responder. Não, tranquilo, Guilherme, querido. Não, eu concordo com a Kátia. Realmente a gente meio fica expondo nome. Você viu que eu não falei nome de ninguém até agora. Não é agora que eu vou falar, né? Sim. Eu até agora... Mas sem citar nomes. Você acha nome, que tem aí? Não citar nome agora. Agora não vou. Mas tem sim, tem uma turma aí boa aí. Então tá bom. Você ficou de contar um caso aí sobre o negócio de fraude. Aí eu vou te abrir agora para você poder contar para a gente. Eu fiquei de contar, eu não estava nem lembrado disso. Eu falei isso, eu não estava nem lembrado das fraudes. Não, os casos todo mundo já sabe. O que tem aí no meu canal aí tem muita coisa. A Claudinha falou que além do nome, que é o CPF também. Agora, só uma questão, uma situação referente aos livros aí, eu me lembrei agora, eu acho que vale a pena narrar para vocês. Numa das minhas viagens, que toda a renda da primeira edição do meu livro, eu fiz a doação para a Fraternidade Sem Fronteiras. Eu fiz toda a doação do lucro. E aí o que aconteceu? Eu fiz uma das minhas viagens foi Europa, Estados Unidos, e eu levei, acho que 100 livros, não lembro. Eu sei que aí eu vendi, aí recebi euro, libra, que fui para Londres, dólar, então eu vim cheio de dinheiro. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro, transferi para o real e depositei na conta da Fraternidade Sem Fronteiras, da instituição. E aí o que aconteceu? Eu quis que aquelas pessoas que me deram o dinheiro soubessem o que eu fiz com aquele dinheiro. Aí eu peguei e bati uma foto do depósito que eu fiz na conta da instituição. E não publiquei isso, não divulguei, não. Eu enviei pelo WhatsApp para essas lideranças desses locais que eu estive. Apenas isso. Para que elas soubessem, né? Aí uma dessas lideranças ligou e disse: meu irmão, não faça isso. O que a mão direita dá, isso que a gente não pode saber. Quer dizer, a gente, no momento de tanta denúncia de coisa errada, a gente querer mostrar transparência, querer mostrar... Porque eu não estava me sentindo bem com aquilo, né? Aquela situação. Eu queria, olha, o dinheiro que você me deu, eu doei, está aqui, não fiquei com nada, viu? Está aqui. E a pessoa criticar, quer dizer, é o cúmulo do absurdo. Né? Veja, a gente vive vendo uma inversão de valores. A gente não sabe mais o que é certo nem o que é errado, até dentro do movimento espírita.
Não, aliás, eu brinco muito que você é o menino que mais fica nos aeroportos mundiais aí, né? Mas eu gostaria de frisar uma coisa, que a gente já conversou sobre isso em outra live, lá no Ale de Paula, Espiritismo Kardec, tudo é por sua conta, né? E deixa muito claro bem isso, né? É verdade. Eu passo o ano juntando minhas milhas aí e eu descobri uma maneira boa de juntar milha. Estou pensando até em montar um canal para divulgar isso aí. E aí eu consigo viajar bem. E agora mesmo cheguei segunda-feira. Passei 35 dias fora do Brasil. A gente fez palestra em Newark, em Nova York, e fomos para a Ilha de Maui, no Pacífico, onde já estivemos falando lá na Universidade de Maui, em 2015. Aí voltamos em 2016, 2017 e agora novamente. Tem um grupo de brasileiros lá, que é um pessoal bem interessante. Foi um pessoal que foi para lá para surfar na época dos anos 80, e hoje são assim, uns quarentões assim, da minha idade. Assim. Então, uma turma boa. Então, eu vou para lá, faço palestra, a gente passeia bem muito. E a coisa mais gostosa disso aí, Ale e Kátia, é os amigos que eu fiz no Japão, na Inglaterra, na Itália, em todos os 14 países, que é um verdadeiro tesouro que a espiritualidade me deu, que não tem dinheiro que compre. Nada para mim é mais importante dentro do movimento espírita do que esses amigos que eu tenho. E às vezes me chamam de madrugada, eu recebo WhatsApp de companheiros da Nova Zelândia, do Japão, de vários lugares do mundo para conversar, e a gente conversa, porque eu não sou chato, não. Me chamou no WhatsApp, eu converso. Esse negócio, eu nunca vou virar um popstar, eu nunca vou virar estrela de espiritismo, pelo espiritismo, não. O espiritismo não vai ser trampolim para mim, para ser nada na vida, não. Pode ter certeza disso. Não, perfeito. Professor, chegamos ao nosso final, tá? Vocês gostariam de ter algumas considerações finais? Kátia, Guilherme, vou abrir espaço para vocês antes da gente fazer o nosso encerramento. Bom, vou começar por mim, já que eu sou a menina do pedaço hoje, né? Eu gostaria que, assim, cada um de nós que nos denominamos espíritas, tenhamos, assim, a completa liberdade de aprovar, de censurar os princípios espíritas, porque é dessa forma que a gente vai crescer, é dessa forma que a gente vai se aprofundar, e é dessa forma que a gente vai solidificar o conhecimento. É através da observação, é através do estudo, é através da reflexão que a gente vai conseguir não só o conhecimento e a compreensão, mas atualizar e conseguir se engrandecer, que esse é o objetivo do Espiritismo. Nós precisamos entender que a nossa própria consciência nos impõe de maneira a sermos mais críticos, a sermos mais observadores, mas a sermos mais ativos sempre no que concerne a doutrina dos espíritos. Todos nós, sem exceção, somos, de certa forma, repórteres, não só do além, mas daqui, do que estamos vivenciando. E vamos deixar gravado na história o nosso pedacinho. Então, façamos o nosso melhor, não só pelos outros, mas por nós mesmos. Muito obrigada por essa oportunidade, viu, Ale? E a todo mundo que participou, valeu! Obrigado, Kátia. Me aguarda um pouquinho, já a gente volta a conversar, ok? Tá. Guilherme, com você, querido. Opa, peraí, Guilherme. Aí, com você. Eu queria agradecer a oportunidade de poder colaborar com a SCK, poder colaborar com vocês aí. Agradecer a presença de todos que estavam aí. O Alvimar estou mandando seu livro amanhã, viu? O Alexandre, você, todos que estão aí, a Kátia, o Marcelo, o Nelson. E dizer que o Espiritismo realmente é, sem sombra de dúvidas, o consolador prometido por Jesus. Mas esse consolador, ele só consola porque esclarece, na verdade. Não deixa o indivíduo na ingenuidade da crença. Né? Põe o conhecimento na frente da crença. Nossa fé não é fogo de palha. Na doutrina espírita, nós estudamos, entendemos, aprendemos para depois acreditarmos. E é importante a gente buscar esse conhecimento. Porque o consolo do Espiritismo não é ninar as almas choronas que estão no solo do planeta. É a iluminação da consciência.
Nós precisamos fazer um incêndio de iluminação de consciências, e às vezes a gente está com a velazinha no pires ali, na nossa timidez. E nós somos os trabalhadores da última hora, temos que sair da nossa timidez e levar esse conhecimento maravilhoso para o cotidiano, para nossas relações interpessoais, para a nossa escola, para o nosso trabalho, para as universidades. Fazer isso. Eu tenho falado ultimamente para locais, ambientes não espíritas, e eu tenho encontrado uma recepção maravilhosa. E tem sido muito mais prazeroso para mim falar para quem não é espírita. Eles ficam encantados quando a gente traz esse conhecimento. Então é isso. Esse é o recado que eu queria dar a todos que estão assistindo, que comecem a fazer isso, levar essa doutrina. A melhor forma de a gente buscar resgatar o pensamento original do codificador é justamente isso, a cada um de vocês que está aqui assistindo, levar esse conhecimento, tentar difundir da melhor forma essa abordagem, para que as pessoas possam, de uma vez por todas, entender que nós somos eternos, que ninguém morre, que não existe a Deus, que existe apenas um até logo. Não, olha, em nome do ECK, em nome do Alê de Paula Espiritismo Kardec, quero te agradecer a você e a Kátia pela belíssima explanação da noite, e que os bons espíritos sempre te inspirem. Muito grato. Me aguarda um pouquinho, já a gente volta a conversar, ok? Valeu. Pessoas, muito obrigado mais uma vez pela companhia, você que nos acompanhou pelo Face do ECK, pelo Face ali de Paulo Espiritismo Kardec, pelos grupos amigos, pelo YouTube também, gratidão, mas eu quero dar um recadinho antes. Amanhã continuamos com a nossa semana Kardec 217 anos, tá? Como fazer desabrochar Kardec nas instituições espíritas? Já vai mandando a sua pergunta para nós aí, deixa tudo anotadinho lá, que amanhã a live promete. Nós teremos o nosso capitão Marcelo Henrique, vai estar lá mediando, e o nosso querido Elias também, com a nossa querida Rosana Voit, né? Rosana Voit, que está sempre com a gente aí, vai ser uma live esplêndida, tenho certeza, o nosso capitão mediano, então melhor ainda. Então eu conto com a sua participação, conto com o seu carinho de sempre, e até amanhã. Nos vemos às 7h30 da noite no ECK e no Alê de Paula Espiritismo Kardec. Gratidão, que Deus os abençoe. Muito grato.